A maturidade. Abre aí a sua Bíblia, vamos ler um texto. Eu não sei se o tempo vai dar para falar tudo, mas vamos falar o que dá para falar. E o que for falado com certeza vai ser o suficiente para que Deus esteja nos abençoando, nos direcionando, nos dando lições nesta noite. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 10 ao versículo 16. Efésios capítulo 4, versículo 10 ao versículo 16. Encontraram aí? Amém? Quem tem Bíblia, levante a Bíblia. Glória a Deus. Quem é crente e não tem Bíblia, levante a mão. Só teve um corajoso lá que levantou a mão, os outros tudo ficar de mão baixada. Se você é crente, meu irmão, compra uma Bíblia. A Bíblia é o livro mais barato que tem, viu? Na verdade, a Bíblia não é um livro, né? A Bíblia não é um livro, vocês sabem disso. A Bíblia é uma biblioteca, né? São 66 livros. Então é muito barato. Compra uma Bíblia porque é a sua espada, é a sua bússola. Então Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 16 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Mas só tem mais de um céu? A palavra está no plural. Então tem mais de um céu, sim. Está aqui na Bíblia. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Para cumprir todas as coisas. Diga, todas as coisas foram cumpridas. Vamos lá, gente, fala com fé. Todas as coisas foram cumpridas pelo Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu. Quem concedeu? Jesus, Ele. Isso não é coisa de homem, isso não é coisa de o pastor escolher o irmão A, o irmão B, o irmão C, ou a irmã A, a irmã B, e designá-lo a ser tal coisa na igreja. Mas a palavra está muito clara. Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Para que Jesus colocou esses homens ou essas mulheres ou esses dons na igreja? O texto dá a resposta: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Diga, verdade em amor. Cresçamos, diga, amadureçamos, cresçamos em tudo, diga, em tudo. Vamos, gente, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa.
Então, o apóstolo Paulo, nos escrevendo, ele fala sobre os dons do ministério, e ele diz por que esses dons devem estar na igreja. Tem um motivo, tem um propósito, para crescimento do corpo, para edificação do corpo, mas também ele está nos dando uma palavra que nós devemos crescer em Cristo e amadurecermos, a chegarmos à estatura de um varão perfeito que é o Senhor Jesus. Ele está dizendo: amadureçam, cresçam, tenha a maturidade, para que vocês possam alcançar, ser ajustados, serem consolidados, para que vocês possam serem cooperadores de cada parte, e o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a maturidade está ligada à consolidação, a maturidade está ligada à edificação, a maturidade está ligada em alcançar propósitos, em alcançar projetos, em alcançar metas, em alcançar algo. Nós precisamos amadurecermos em Cristo. O escritor aos Hebreus, eu não me lembro agora qual o capítulo, mas está lá em Hebreus, não sei se é o capítulo 12, não lembro agora, mas diz lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus diz assim: vocês, pelo tempo que vocês são cristãos, pelo tempo que vocês são discípulos, pelo tempo que vocês estão com Cristo, vocês já eram para serem mestres. Mas no entanto, ainda, estamos ainda tendo o trabalho de estar passando para vocês aqueles primeiros ensinamentos, aqueles rudimentos da palavra, os rudimentos do Evangelho, aquilo que é o princípio de tudo. Nós, numa palavra mais simples para você entender, nós ainda temos que estar falando para você o A, E, I, O, U, o A, B, C, D, ainda tem que estar dando as primeiras palavrinhas do Evangelho, mas você já tem tempo suficiente para estar ensinando. O que está faltando, gente? O que ele está dizendo com isto? Está faltando vocês amadurecerem. Amadurecimento. Não tem aquele dizer que você olha para uma pessoa e diz assim: meu Deus, quando é que essa pessoa vai amadurecer? Quando é que essa pessoa vai deixar de criancices? Quando é que essa pessoa vai tomar uma atitude na vida? Quando? Porque o amadurecimento, ele é exigido. Muitos exigem o amadurecimento em outros. Porque quem está na estrada, seria estrada? A palavra talvez não vai soar muito bem, estrada, mas quem está no pedestal, vou dizer assim para você entender melhor, da maturidade, ele tem anseios de ver que aqueles que estão lá embaixo também subam, porque quem está lá embaixo ainda não alcançou aquela maturidade, está perdendo muitas bênçãos, está perdendo muitas realizações, está perdendo muitas coisas na sua vida, por sua infantilidade, por sua criancice, e por ser criança espiritual, tem jogado tantas bênçãos fora. Então quem tem um amadurecimento, ele anseia, ele deseja que o outro chegue ali aonde ele está, para que ele também possa deslumbrar, ver, enxergar, usufruir daquilo que a maturidade ela nos concede. Amém? Aleluias. A maturidade ela é uma porta de acesso para todas as conquistas em nossas vidas. Um jovem, lógico que não é uma totalidade, existem
as suas, como diz lá a palavra, esqueci agora o termo. Mas os jovens, na sua maioria, eles não conseguem conquistar muitas coisas. Por quê? Não são inteligentes? Não são capazes? Falta maturidade. Porque jogam tudo fora. Agora veio a palavra na minha cabeça. Existem exceções. Não quer dizer que é uma totalidade de todos os jovens. Não estou dizendo que todos os jovens são assim. Existem exceções. Mas são bem poucas. Numa grande maioria, eles não guardam dinheiro, eles não compram terreno, eles não investem em nada, eles recebem o salário, gasta tudo, joga tudo fora, compra tudo em bala e chiclete, ou pipoca. Aí no outro mês vem de novo, joga tudo fora de novo. Por quê? Isto. Mas ele está desfrutando, ele está gastando, ele trabalhou, amém, glória a Deus. Estou dizendo que ele não deva gastar, o dinheiro é dele, ele faz o que quiser. Mas estou dizendo assim, na questão de conquistas. Na questão de conquistas. Talvez ele tenha uma segurança, né, que ainda está na casa do pai, tem tudo na mão, né? Tem roupa lavada, tem comida na hora certa e tudo, então não preocupa muito com isso, né? Pode ter isso também. Mas a falta de maturidade, ela nos impede de ver mais longe, de ver o futuro. Então nós precisamos amadurecer. Na questão espiritual, pastor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Na igreja existem as faixas etárias de crente. Uma pessoa que aceita Jesus hoje, você que não aceitou vai aceitar Jesus hoje, você vai nascer de novo, então você é um bebê espiritual. É um bebê. O bebê precisa ser cuidado. Ele é um bebê espiritual. Mas vai passando o tempo na igreja, você deixa de ser bebê, você já passa a ser uma criança, já passa a ser um pré-adolescente, já passa a ser um adolescente, daqui a pouco você já é um jovem, daqui a pouco você já é um adulto. Tem pessoa que já está ficando velho na igreja. Já está virando vovô na igreja. E a maturidade fica onde? Está no mesmo lugar. Não cresceu nada. Não alcançou nada. Continua a mesma pessoa. Vai para o céu, pastor? Vai. Estou dizendo que não vai para o céu. Mas ele passa a vida toda na igreja e não conquista aquilo que Deus tem para a vida dele. Por falta de maturidade. Então a maturidade, ela é fundamental para nós podermos alcançar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, espiritualmente falando, financeiramente falando, materialmente também. Tudo que Deus tem para nós, nós precisamos de maturidade. Amém, igreja? Quanto mais amadurecermos, menos erramos. E consequentemente teremos mais êxito naquilo que fazemos. Muitos erros que eu fazia na minha juventude eu não faço hoje. E esse se apresenta aí. E por que que você não faz, pastor? Porque hoje eu já tenho maturidade. Eu já penso 2, 3 vezes em fazer aquilo ali. Para mim aquilo ali é besteira. Como diz o pastor Silas Malafaia, é um besterol. Por que eu vou fazer aquilo? Coisa de menino, coisa de criança. Eu sou um homem adulto, então tem que fazer coisas de adultos. Então na área espiritual é a mesma coisa. A gente vê na igreja tanta meninice, tanto crente menino. Não vou mais na igreja porque fulano me olhou com os olhos assim meio virados. Fulano falou que eu tenho nariz grande. Gente, se alguém falar que você tem nariz grande, dá glória a Deus. Sabe por quê? Você vai conseguir pegar mais ar do que todo mundo. A sua respiração vai ser 100%. Se alguém te chamar de pé grande, dá glória a Deus, meu irmão. Sinal que você tem mais equilíbrio que os outros. Você está equilibrado. Ninguém tira você do seu equilíbrio. Se alguém chama você de orelhudo, fica tranquilo, dá glória a Deus. Sinal que você ouve mais Deus do que os outros.
Amém? Então tem pessoas que, por causa de criancices, elas abandonam a Deus, abandonam a Bíblia, abandonam a igreja, abandonam tudo por causa de criancices. Então tem que amadurecer. Tem que amadurecer. E o Zé Roberto falou algo aqui, que eu estou pegando aí a deixa dele também, ele falou que no nosso progresso, ou no nosso caminhar para alcançar a maturidade, nós passamos por testes, por provas. Nós passamos por provas, a maturidade também tem os seus testes. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa madura, ela não é identificada apenas pela idade. Porque tem muita gente que tem idade e não é maduro, continua criança. Então a maturidade não é pela idade. Quando eu ficar mais velho, eu vou ficar maduro, eu vou ficar... Talvez sim, talvez não. Porque não é pela idade. Uma pessoa madura, ela não é identificada apenas pela idade, mas pela capacidade de discernir o que é certo e errado, e ter a consciência de optar pelo que é certo. Saber o que é certo e errado, e ter a consciência de optar pelo que é certo. Esta é o significado de uma pessoa madura. Ela sabe o que quer, ela sabe onde está indo, ela sabe o que quer alcançar, ela tem seus projetos, ela tem seus planos, ela não arreda, ela vai firme naquilo ali, porque ela sabe que vai conseguir. Criança, todos nós aqui já fomos criança, né? Se hoje somos adultos, temos uma certa idade, porque tivemos um momento de criança. Criança não se firma em nada. Ela está brincando com um brinquedo, daqui a pouco ela joga aquilo para lá, vai pegar outro, já não gosta daquele, pega outro, já quer que a mãe compra outro, entendeu? Ela não tem firmeza, ela não firma em nada, porque ainda ela não tem a maturidade, ela não sabe o valor, não sabe quando custa, né? Às vezes o pai ou a mãe dá um brinquedo caro para a criança, ela vai lá e quebra todo o brinquedo. Eu lembro uma vez, o Rael era pequeno, bem pequenininho, eu comprei uma bicicletinha para ele, desmontou toda a bicicleta, disse que ia montar de novo, estragou toda a bicicleta. Então é a imaturidade, a criança não sabe o valor que tem, quanto que custa, né? Eles querem, mas não sabem quanto custa. Então a imaturidade leva eles a agirem desta forma. Não tem a consciência do que é certo e o que é errado, e não sabe discernir entre o certo e o que é errado. Maturidade tem muito a ver com comportamento. As pessoas maduras têm um comportamento apurado, controlado e centrado. Olha isso aqui, gente. Uma pessoa madura, ela tem um comportamento apurado, controlado e centrado. Está entendendo? Na vida cristã, se nós queremos alcançar êxito, precisamos entrar pelo caminho da maturidade. Não tem como alcançar êxito na vida cristã com meninices, ou com irresponsabilidade, ou com distração. Por isso que Jesus falou assim: quando o Filho do Homem vier à terra, porventura ele encontrará fé? Será que ele vai encontrar alguém crendo? Será que ele vai encontrar alguém firme dizendo que crer nele? Nós não podemos distrair. O tempo está passando, o relógio está indo, o ponteiro do relógio está indo, e nós não podemos ficar distraídos. Nós não podemos ter comportamentos de imaturidade, não podemos ter comportamento de irresponsabilidade. Deus tem confiado em mim, tem confiado em você. Ele está contando conosco para realizarmos um grande trabalho para Ele nessa cidade.
Ele está contando com você, e você precisa amadurecer. Amadurecer. Não existe uma fórmula de alcançar a maturidade sem passar pelos testes. Não existe. Os testes são agentes cooperadores. Eles cooperam na nossa formação estrutural, e assim alcançaremos a maturidade. Diz uma moça, uma senhorita, uma jovem, que ela orou a Deus e disse assim: Deus, eu quero que o Senhor me faça amar como o apóstolo João. Ele era considerado, considerado o apóstolo do amor. Quando você lê o livro do apóstolo João, lê as suas cartas, você vai ver ali que ele fala muito do amor, 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 amor. Então ele foi considerado o apóstolo do amor. Aí essa moça ora a Deus e diz assim: Senhor, eu quero amar como o apóstolo João amou. Olha a oração que ela fez. Muito bem, tudo na vida dela na igreja estava bem maravilhoso, né? Tudo bem, todo mundo bem com ela. Quando ela fez essa oração, ela começou a ter problema na igreja. Ela começou a ter problema de relacionamento com alguém na igreja. Alguém começou a ter problema com ela. E ela foi orar, e Deus não respondia. Foi orar. Daí a pouco começou a ter problema com a liderança da igreja. Daí a pouco ela começou a ter problema com o pastor da igreja. Ela foi para a oração e diz: Deus, não estou entendendo. Eu orei para que o Senhor me fizesse amar como o apóstolo João, e desde quando eu fiz essa oração, as coisas começaram a ficar conturbadas para mim na igreja. As pessoas não me tratam da mesma forma, as pessoas já não me olham com os mesmos olhos, as pessoas viram as costas para mim, os meus relacionamentos na igreja estão complicados. Aí Deus disse para ela: você não orou pedindo que eu fizesse você amar com o apóstolo João? Então estou te dando a oportunidade de amar desde o início. Você não ama? É isso aí. Amar quando tudo está bem? Todo mundo faz isso. Então vem o teste para provar se você é crente mesmo. Ela queria amar como o apóstolo João. Deus mandou condições para que testasse a fé dela, para ver se ela realmente estava querendo amar como o apóstolo João. Então, queridos, os testes são necessários. Sabia que os testes, eles são até para a gente saber quem realmente ama a gente e quem não ama? Quem é um com você e quem não é? Quem está com você mesmo e quem não está? Jesus, ele tinha mais de 500 discípulos, pessoas que caminhavam com ele. Há um dia, é lógico que eu estou falando com as minhas palavras, não está assim na Bíblia, tá? Há um dia ele pensou, disse assim: eu vou testar quem está comigo de verdade. E ele deu uma mensagem muito dura, mais dura dessa que eu estou falando aqui. Dura. Dos 500, sabe quantos foram embora? 400. 500 menos 12 dá quanto? 400? 498. Não. 494. Ficou 12. De 500. Uma mensagem que ele deu. Foi embora isso tudo. Abandonou ele. Foi embora. A pessoa, um pastor, perder 400 pessoas de uma vez, assim, por causa de uma mensagem, Marco. É cruel, né? Pois Jesus perdeu. Ficou só os 12. Aí ele virou para os 12. Ele virou e falou assim: Deus, controla aí, faz com que esses 12 fiquem, né? Porque já saiu 400 e tanto. Pelo menos esses 12 aí para me apoiar. Ele vira para os 12 assim: vocês querem ir embora também? Quer ir? Pode ir. Aí Pedro toma a palavra e diz: não, para onde nós vamos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Entendendo? Então, às vezes os testes, eles vêm para ver o quanto nós estamos firmes, o quanto nós estamos ali. Eu tenho
Eu me sinto muito honrado, muito privilegiado por algumas famílias aqui da igreja, que esses aí realmente são os verdadeiros 12. Lógico que tem meus 12 agora, né? Mas estou falando assim na questão de ficar aqui nessa igreja. Quando eu cheguei aqui em Sinop em 99, e nós começamos a trabalhar aqui, eu conheci o Marco Aurélio, a Michele ainda não tinha vindo, né? Não tinha conhecido a Michele, mas estava o Marco Aurélio, estava a Zuleika, o Francisco e a Edith, a Rosângela, o Hernani, a Rúbia e o Henrique. Foram os que ficaram conosco. O Hernani já está na glória, mas os outros estão aí com gente firme. Então esses demonstraram que realmente é um conosco. Ficaram, estão aí até agora. Se ficou até agora, acredito que não vai sair mais, né? Se tivesse saído, já tinha saído. Então eu sinto honrado, Zuleika. Eu sinto honrado, viu, Marco? Por vocês terem confiado aí, né? Apostado aí na gente. Quando eu cheguei aqui, eu era bem mais novo, né? Bonito não, eu já era bonito, mas assim, tinha um bigodinho bem arrumadinho. O Marco era invocado no meu bigode. Mas eu fico feliz, porque eles demonstraram isto, uma fidelidade. E eles amadureceram aqui com a gente na igreja. Então são gente que ficou com a gente. Então, queridos, os testes, eles são para nos provar. E eles vêm para nos amadurecer. Então, se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, fica triste não, é Deus te testando. Nem tudo que acontece conosco vem do diabo, tá, gente? Nem tudo é do diabo. Tem coisas que vêm de Deus. Tem coisas que vêm de Deus. E tem coisas que vêm do diabo. Olha só, olha a revelação. Tem coisas que vêm do diabo, permitido por Deus. Jó foi atingido por quem? Quem atingiu Jó? O diabo. Quem permitiu? Deus. Então só vai tocar se Deus permitir. Amém? Então nós estamos na mão de Deus. É Ele que coordena tudo. Tudo está na mão dEle. Amém, queridos? Então nós precisamos amadurecer. Os testes são agentes cooperadores. Eles cooperam na nossa formação estrutural. Assim alcançaremos a maturidade. E tendo a maturidade, poderemos assumir compromissos maiores. E consequentemente teremos conquistas maiores em todas as áreas de nossas vidas. Por que uma pessoa chega a ser um gerente numa empresa? Porque ele conquistou. Ali no correr do tempo, ele foi conquistando, ele foi alcançando, foi amadurecendo e até chegar a ser um gerente da empresa. Então tudo é assim, tudo é conquista. Então você precisa conquistar as coisas. Eu vou sair da igreja que o pastor não me dá oportunidade para nada, não me chama para nada, mas conquista isto, meu irmão. Conquista isso. Quantas vezes eu não dou oportunidade para as pessoas na igreja que eu já falei com elas, elas falaram não. Eu não quero. Se não quer, então não vou ficar insistindo. Está entendendo? Então tudo a gente tem que conquistar. Eu já contei essa experiência minha aqui. Eu era um com o pastor. Toda vez que ele me convidava para fazer algo, estava junto. Eu tinha comércio, eu tinha empresa, mas o pastor chamava, vamos lá. Nunca falei não. Nunca falei assim, pastor, hoje não dá para mim ir. Hoje não, o senhor vai me perdoar, vê outra aí. Sempre eu ia. Porque eu estava amadurecendo, estava conquistando para o futuro.
Então tudo é conquista, na igreja também é conquista. Você ficar de braço cruzado aí, mas não sei o que, não, meu irmão, conquista. Eu não sei o que você gosta de fazer, eu não sei o que você quer fazer. Conquista. Tem que dar oportunidade para o irmão, tadinho do irmão, pobrezinho do irmão. Não, o irmão tem que conquistar. Ele tem que sair do casulo, ele tem que conquistar. Está entendendo, igreja? Amadurecer. Amadurecer. Ninguém alcança maturidade sem enfrentar as provas, sem passar pelas provações, sem sofrer perseguições, sem receber críticas. Tudo isso são agentes que contribuem para o nosso amadurecimento. Todos aqueles que querem alcançar grandes coisas sem passar pelos testes estão quebrando o processo natural do amadurecimento. Eu fico triste em ver muitos filhos que, quando os pais ficam velhos, eles colocam os pais no asilo, menosprezam. Os pais passaram por tantas lutas, tanta dificuldade para chegar ali naquele patamar, e aos filhos, bom, cada um tem seu jeito de agir, né? Não estou aqui julgando a vida de ninguém, mas é muito triste a gente ver esse tipo de situação. Os filhos viveram com os pais alimentou, fez tudo, deu roupa, deu tudo. Agora, fica velho, agora, não quero que mora comigo, não suporto, não quero. Eu queria ter meu pai e minha mãe para morar dentro da minha casa. Meus pais morreram muito cedo. Então nós precisamos amadurecer, queridos. A Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem vida longa. Sabe por que tem muitos jovens morrendo prematuramente aí? Porque não honra pai e mãe, não obedece. Falta maturidade, são imaturos. Só pensa aqui, só pensa agora, não pensa no futuro. Amém, igreja? Como cristãos, nós enfrentamos todos os tipos de contra-ataques. São perseguições, críticas, problemas, lutas, etc. Tem que ser assim, porque do contrário não iremos adquirir nenhuma experiência. Você, mamãe, que teve o seu primeiro bebê, o primogênito sempre sofre mais, né? Porque chega, a inexperiência está lá. Coitadinho, toma leite muito quente, muito frio, toma banho na água muito quente, água muito fria, sofre com dores e a mãe não sabe o que vai dar. Aí o segundo filho, aí o camarada é tratado daquele jeito, né? Já sabe, a mãe já tem a experiência. Você vê como que a experiência ela é tremenda, né? Como a experiência ela traz coisas boas. Então por isso que tem que amadurecer. E cada filho que vai chegando, apesar que hoje são poucos os filhos, mas cada filho que vai chegando, né? A mãe vai ficando mais experiente, né? E aquele vai recebendo um tratamento diferenciado, não porque ele é melhor do que os outros, mas porque ela já tem uma experiência. O que está em jogo aí é a experiência. Na vida cristã, para ter êxito, é preciso buscar amadurecer. Não podemos ficar mais com atitude de crianças, não podemos mais ficar buscando nossos próprios interesses. Temos que abrir os nossos corações para podermos ver o Senhor, para poder ver o que o Senhor, nosso Deus, deseja fazer em nossas vidas. A gente passa a vida toda na igreja, não sabe o que Deus quer com a gente. Eu acho que Deus quer que eu seja isso. Aí passa um tempo, mas eu acho que não é isso não. Eu acho que Deus quer que eu faça tal coisa. Aí vai fazer aquele negócio lá. Daí a pouco, não, mas não é isso que Deus quer. Fica a vida toda. Entendeu? Ele não se decide, não sabe o que quer. Então isso é falta de o quê? Falta de experiência, de amadurecimento. Tem que amadurecer. Nós temos que ser maduros para entendermos que a obra de Deus é coisa séria. Amém? Tem muitas pessoas brincando de fazer a obra de Deus.
e pensa que por ter um título já está tudo resolvido. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Deus exige de cada um de nós compromisso com Ele e com a sua obra. Você é um líder de célula, você tem que ter compromisso com a sua célula. Você é um pastor, você tem que ter compromisso com a obra, naquilo que você foi colocado para fazer. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Uma pessoa madura sabe o que quer e para onde está indo. Não se distrai pelo caminho, mas tem seus olhos fixos no Senhor. Ela não desvia. Ela não deixa que nada abala. Em Hebreus 12, de 1-2 diz assim: portanto também nós, que visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da sua alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Então nós estamos rodeados aí dessa nuvem tão grande de testemunha da palavra, de pessoas que já viveram a vida cristã. Nós precisamos desembraçar de todo o peso do pecado, seguir, parar de ser criança, parar de ser menino espiritual e assumir um compromisso com a obra de Deus, assumir um compromisso com a evangelização, de ganhar vida, assumir um compromisso. Eu sou a favor de missões, não sou contra isso, eu sou a favor, mas a gente vê que muitas pessoas se dispõem para fazer isso, só para ir. Eu fui no Paraguai, eu fui em tal lugar, eu fui na África, eu fui, mas e aí? Na igreja local não ganha uma alma para Jesus? Na igreja local não move uma palha? Está entendendo, gente? Não sou contra, sou a favor, mas é preciso que as pessoas entendam que tem que haver um compromisso. Um compromisso. A obra de Deus ela é árdua, não é fácil. Não é fácil, é árdua. Então você tem que entender isso. Amém? A pessoa madura sabe o que quer e sabe para onde está indo. Por esse motivo, apega-se aos princípios da palavra de Deus, deixando para trás todos os embaraços e peso do pecado, e corre com perseverança, porque sabe que receberá a recompensa do Senhor Jesus no final da jornada. Assim são os líderes e discípulos maduros na obra de Deus. A recompensa será dada para ti. Conta-se a história de um casal de missionário, né? Ele estava numa missão, e eles voltaram depois de muitos anos naquele local, naquele país. Eles estavam voltando para sua terra natal, e o marido disse para a mulher: com certeza, quando nós chegarmos no porto, eles vão estar lá com uma banda de música, eles vão soltar fogos, eles vão estar uma multidão lá com faixas e cartazes: bem-vindo, missionários, ganharam milhares de almas para o reino, e não sei o que, vai ser uma festa. Então o marido comentando com a esposa, né? Chegaram lá no porto onde eles iam desembarcar, nenhum movimento, assim fora do normal, tudo normal, né? Nada. E o marido ficou frustrado: mas pode, né? Depois de tantos anos no campo missionário, eu achei que eles iam me receber com festa, que eu ia ter uma recompensa, e ele fez aquela murmuração toda, né? E eles foram para a casa deles, né? E ele chegou lá, ficou tão chateado que falou com a mulher assim: vai arrumando aí, vai fazendo as malas, eu vou dar uma volta para desaparecer um pouco, porque eu estou muito chateado, muito magoado, muito entristecido, porque eu achei que eles iam me receber dessa forma. E ele falou para a mulher: vai orando aí, ver o que Deus fala com você nessa situação. E ele saiu para a rua. Quando voltou,
Ele falou para ela assim: e aí, você orou a Deus? Ele falou alguma coisa? Falou. E o que ele falou? Por que as pessoas não receberam o nosso com fogos, com banda de música? E por que a gente voltou para casa e não foi bem recebido? Porque a gente fez tanta coisa e não recebeu nada. E a mulher falou assim: é que Deus falou que nós ainda não voltamos para casa. Nós ainda estamos na missão. Então, meu irmão, se você não recebeu, porque você ainda não voltou para casa, tá? Ao que você chegar em casa, com certeza a sua recompensa vai estar lá. Amém? Se você está fazendo alguma coisa aqui na igreja para mim, esqueça, não vou te pagar nunca. Não tem como te pagar. Ah, não, eu fiz o apóstolo, nem me deu, muito obrigado. Talvez a gente esquece, né? Mas não tem esse tipo de sentimento não, porque quem vai te recompensar é Deus. Amém? Quem vai te dar recompensa é Deus. Quando você voltar para casa, lá vai estar os anjos preparados com os seus instrumentos, tocando para te receber, e Deus te dizendo: vinde bendito do meu Pai, venha possuir o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. A nossa recompensa não é aqui, a nossa recompensa é lá. Por isso nós precisamos amadurecer, porque quando a gente amadurece, a gente tem um outro tipo de pensamento, muda a nossa mente. O amadurecimento muda a nossa mente. Então nós precisamos amadurecer. Amém? Já vou encerrar, porque o tempo já foi embora. Só vou para 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo nos diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Meu sentimento era de menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando você é imaturo, você age como um imaturo. Mas quando você torna uma pessoa experiente, uma pessoa já vivida, entendeu? Você tem maturidade, todas aquelas atitudes de imaturidade são esquecidas. Porque você agora é um homem, você agora é uma mulher, você agora é uma pessoa madura. Espiritualmente é a mesma coisa. Vamos deixar as criancices, vamos deixar as imaturidades para os bebês espirituais. Mas para quem já tem um tempo de casa, precisa amadurecer. E o pior é que tem muitos imaturos que já estão muito tempo na igreja, e a sua imaturidade acaba afetando os bebês, acaba afetando as crianças, e pela sua imaturidade ele arrasta as crianças para estar alimentando a sua imaturidade. Não faça isso, querido. Vamos amadurecer. Jesus está voltando, amém? Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Pastor, eu nem sabia que Jesus ia voltar. Pois é, ele vai voltar para buscar a igreja. E você, está preparado? Está pronto para o arrebatamento? Então vamos amadurecer. Vamos parar com essas picuinhas, essas coisinhas. Ah, não vou mais na igreja porque não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Gente, eu cheguei a uma conclusão. Vou colocar minha conclusão aqui em jogo. Eu não vou preocupar com quem não se preocupa com ele mesmo. Se você não preocupa nem com você, por que eu tenho que preocupar com você? Se você não quer ir para o céu, por que eu quero levar você para o céu à força? Se você não quer mudança de vida, por que eu tenho que te pegar pelo colarinho da camisa e dizer assim: não, você tem que mudar, se você não quer? Está entendendo? Como diz o pastor Cris Duran aqui, quem estava aqui no show dele, no culto que ele pregou, ele falando, acho que ele falou para a gente lá embaixo, que se a pessoa, ela pode ter erros, pode cometer erros, pode cometer pecados, mas se a pessoa, ela quer mudança, ela tem desejo de mudança, e ela está dizendo: eu quero, eu preciso de ajuda, eu preciso que me ajude a mudar, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que sair desse... Aí é diferente.
Mas a pessoa, você está falando, a pessoa nunca muda de vida, é a mesma vida. Não vou perder sono por pessoa assim não. Se você não quer ir para o céu, meu irmão, a vontade é sua. Porque se você não tem vontade, nem você não tem nenhuma preocupação com a sua vida de mudança, eu vou ter? Não vou ter. Eu vou me preocupar com quem quer mudar. Quem quer mudar, conte comigo, que eu estou pronto para te ajudar, para te auxiliar naquilo que você quer mudar. Mas se não quer mudar, não me procura não. Perca seu tempo não. Pastor, o senhor é doido de falar isso? Não, sou doido mesmo. Estou doidinho. Cheguei a essa conclusão, Zé Roberto. Cheguei a essa conclusão. A pessoa não quer. Você vai forçar, você vai fazer a pessoa entrar no céu à força? Eu não quero ir para o céu, mas você tem que ir. Vem aqui, rapaz. Mas eu não quero ir, mas entra aqui. É impossível. Então, meu irmão, a vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Mas enquanto você estiver aqui nessa igreja e for membro aqui, você tem que cumprir a palavra. Amém? Está aqui a palavra. A minha obrigação aqui é te ensinar a palavra. Agora, a sua obrigação é ouvi-la e cumpri-la. Entenderam? Entenderam, igreja? Que Deus abençoe a todos nós. Não vai me culpar, viu? Eu perdi a salvação por causa do pastor. Não perdeu por causa de mim, não. Não admito você falar que vai perder a salvação por causa de mim, não. Você vai perder a salvação porque você quer perder. Aliás, tem pessoas que não perdem salvação, sabe por quê? Porque nunca foi salvo. A gente só perde o que tem, né, Rob? Já viu alguém procurar algo que nunca perdeu, nunca teve? É difícil. Pastor, a pessoa estava na igreja e não sei o que, saiu da igreja, perdeu a salvação. Bom, sei lá, se ela tinha salvação, né? Porque quem é salvo, meu irmão, não desiste de Deus. Não desiste de Deus. Faz mais de 44 anos que eu sou evangélico, que eu sou crente. Nunca desisti de Deus. Nunca desviei. Nunca veio na minha cabeça assim, desvia. Volta para o mundo. Volta a fazer o que você fazia antes. Nunca. Olha que, meu irmão, nesses 44 anos que eu passei de teste. Se eu contar a minha história, você chora. Mas estou firme aí. Porque eu sou melhor que você? Não, porque a graça de Deus é muito boa para comigo. E você também pode alcançar isto. Só amadurecer. Parar com essas picuinhas, essas coisinhas. Fulano está me olhando com o olho feio. Fulano não gosta de mim. O problema é dele que não gostar de mim. Ele está perdendo muito não gostar de mim. Fazer o quê? Nem Jesus agradou todo mundo, não é verdade? Sabia que Jesus tinha muita gente que não gostava dele? Odiava ele? O problema era quem não odiava, porque quem perdeu foi eles. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.